Bem, estamos ao vivo agora, estamos ao vivo tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. Vamos ver se vai dar certo, tá? O Instagram às vezes trava quando alguém liga e o YouTube já tá aqui as meninas. Hoje nós vamos falar sobre a nosso novo desafio da semana do De Bem com a Balança para aquelas que estão inscritas do DBB, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre a tabela. Inicialmente nós vamos explicar certinho a tabela. Se eu olhar para cá, gente, é porque eu tô no YouTube. Se eu olhar para cá é porque eu estou no Instagram. Então às vezes eu não vou conseguir acompanhar o chat do Instagram, isso eu tenho certeza, mas o chat do YouTube eu consigo acompanhar, tá bom? Então vamos lá. Porque o YouTube estão as amigas DBB, que já receberam aí, elas já estão inscritas, então elas só vão perguntando aqui, eu já vou respondendo. E o pessoal do Instagram é muito bem-vindo para participar conosco também. E hoje, o que a gente faz aqui toda segunda-feira na nossa live aqui pelo YouTube? Nós justamente organizamos a nossa semana, porque você já tem o seu ambiente. Vou entrar lá no nosso Hotmart, quero ver como você está, se você está preenchendo tudo, se você está colocando tudo aí na sua tabela. Eu quero falar muito sobre o peso e medida, e hoje eu quero falar muito também sobre os alimentos que nós vamos comer, sobre os alimentos que nós vamos estar retirando e sobre os sucos, né? A minha conexão, gente, está instável aqui, tá bom? Estou tentando reconectar, então a internet hoje não tá legal aqui, mas tudo bem, nós vamos fazendo. Se ficar ruim, depois a gente volta e grava e vamos ver o que vai dar, mas vai dar certo, vai dar certo. Então, inicialmente, esses primeiros minutos que estavam programados para ser das 8 às 8h20, agora eu vou ter que aumentar um pouquinho o tempo aí, eu vou ter que colocar um pouquinho mais, uns 10 minutos, nós vamos falar sobre as tabelas, porque tem amigas que entraram agora. Então, boa noite, Miriam, boa noite, Maria, boa noite, Elisete, é uma alegria tê-las aqui, tá bom? Muito bom, vocês podem ir colocando as dúvidas de vocês, acho que algumas aqui já participaram semana passada da nossa live, e eu vou falar de novo da tabela. Esse aqui é o meu livro, mas esse livro tá lá no nosso ambiente para você fazer o download e mandar encadernar. Eu acho que vale muito a pena você mandar encadernar o livro uma única vez. Marília, boa noite! Uma única vez que você encadernou seu material, você tem ele, sim, para usar sempre, 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 porque depois você só vai estar imprimido quando você quiser refazer o DBB, quando você for as tabelas, só as tabelas. O material não precisa, beleza? E, gente, deixa eu falar pra vocês que o nosso grupo está muitíssimo animado, porque eu vi as nossas receitas deliciosas que estão lá no grupo do De Bem com a Balança. Uhul! E as meninas estão focadas, hein? Então é justamente por isso que nós vamos estar falando sobre os alimentos que nós vamos colocar, que eu quero muito foco, eu quero muito objetivo, eu quero conseguir alcançar os resultados, hein? E o peso e medida. Lembrando que tá certinho o peso e medida. Então vamos falar das tabelas novamente? Se você fez o download do seu livro, ele tá aqui. Se não, ele tá no seu... Eu tô sem o meu celular, que ele tá aqui no Instagram agora. Mas se não, você tem onde colocar também certinho aí no seu caderno DBB, tá bom? Pra você anotar no seu caderno peso e medida. Hoje eu muito animada, também já fui lá na academia, já me inscrevi depois que eu mudei. Eu não tinha me inscrito, né, na academia aqui, na cidade que eu estou, e hoje eu fui lá e já tá pago o meu dia. Então já tô fazendo os exercícios. Nós começamos com 25 minutos, essa semana nós estamos fazendo 30 minutos, tá bom? Mas quem desejar participar depois não, quem quiser aumentar, e quem começou... comecei semana passada, eu quero começar com 25 minutos. Segue a programação do Hotmart do DBB, tá bom? E você vai aumentando, não precisa seguir. Começou, nós estamos com 35, nós estamos 40 minutos. Aí você começou ontem, aí tá com 25, você vai seguir lá a sua tabela. Beleza? O mais importante é você não perder o pique, tá fazendo todo dia. O pessoal tá perguntando como faz para participar do grupo, tá no link na bio, mas depois eu falo no final, tá bom? Como é o grupo do De Bem com a Balança. Então o que vocês têm que fazer, gente? Tem que pegar o caderno DBB, o meu caderno já está aqui, agora eu vou atualizar ele, tá bom? Precisa atualizar. E colocar o peso e medida. Como que isso aqui? Por que eu escrevi isso aqui? Eu tirei isso aqui da minha mente? Não, eu segui o nosso programa. O nosso programa tá lá certinho que a gente tem que anotar e nas 8 semanas, tá bom? Então assim, quem começou na primeira semana já tá indo pra segunda. Quem começou comigo lá no início, na realidade. Quem começou semana passada tá no planejamento. Não tem problema, porque o programa foi feito para ele estar o seu time. O mais importante é que nós temos desafios, isso mesmo, semanais, que são os sucos, os chás, pra gente andar no mesmo ritmo, beleza?
Drica, para participar do grupo, depois está aqui na descrição para você estar participando do DBB, tá bom? Ele é um programa de reeducação alimentar. Então dá uma olhada aqui na live hoje, você vai ver que você vai se apaixonar. E o resultado tem sido maravilhoso. Quem começa amanhã é só se inscrever. Ah, Thelma, você tá aí no Insta? Pode vir também pro YouTube, hein, Thelma? A Thelma é minha amiga DBB. Consegui olhar certinho, ela tá lá no Insta. É o seguinte, meninas. Quem começar amanhã não tem problema. Você vai seguir, você vai entrar no seu ambiente Hotmart. Lembra que eu mandei o link pra vocês? Você entra no seu ambiente Hotmart. Você vai fazer... O primeiro módulo é muito simples. O primeiro módulo é o quê? Quem já fez aqui... A Gil já fez, a Elisete já fez, a Miriam já fez. O que acontece primeiro módulo? É o nosso ambiente de secretaria, para você saber o que você está fazendo. O segundo módulo é o quê? O planejamento. Aí no planejamento você tem que ver as meninas. Uma graça, elas já começaram a colocar, amanhã é o meu dia de colocar também. Já colocaram as frutas, já colocaram as hortaliças, já colocaram a feira da semana da alimentação que vai balancear o alimento delas. Então, por exemplo, eu já coloquei lá, até deixei aqui no YouTube, o link da minha quinoa, né? Então, assim, mas e a gente vai trabalhar muito essa semana em grãos, tá bom? Eu quero que foque grãos essa semana, muito, muito grãos. Então, e frutas, tá? E a gente vai focar os alimentos. E nós vamos anotar, e eu vou falar as porções aí pra vocês estarem anotando. Mas tá bom, Thelma, começou amanhã. Faz o módulo, beleza? Faz aí o seu módulo, a Thelma tá aqui no Insta, eu vou olhar aqui. Faz o seu módulo, ok? Parte para o módulo planejamento. O planejamento não necessariamente ele tem 11 aulas. Não necessariamente tem que ser uma aula por dia. Se você conseguir fazer 2, 3, beleza. Quando chegar no terceiro módulo, que daí assim, primeiro dia, segundo dia, a Miriam tá fazendo super certinho, eu quero ver o caderno das outras. A Gil colocou pra mim, Gil, você emagreceu quanto? 8 quilos, não foi, Gil? Foi você ou 5 quilos? Eu tô confundindo. Do desafio que ela participou agora. Só que a Gil já fez esse também comigo, do DBB, antes, né? Então, assim, quando chegar o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, aí vocês seguem por dia. Por quê? Para vocês conseguirem organizar o caderno. Afinal de contas, nós estamos criando o quê? Estamos criando um ambiente, uma estrutura, tá bom? Para que você tenha a sua reeducação alimentar ocorrendo. Caso contrário, a gente não consegue fazer com que a nossa reeducação alimentar ela ocorra. E a gente quer que ela ocorra sim. Então a gente precisa fazer essa estrutura, tá bom? Então vamos lá. Beleza, agora eu vou falar das tabelas. Amanhã eu vou focar muito, gente, peso e medida, peso e medida. Vamos lembrar como se pesa? Isso mesmo, o que a gente faz? Se você tem balança em casa, beleza. Você vai acordar, vai fazer o seu xixi, despida, se pesa ali na hora do dia, tá bom? Agora, oi Josi, boa noite! Agora não tem balança em casa, então você vai olhar um horário que você vai na farmácia, com uma roupa sempre muito semelhante, semanal esse peso ele tá bom? Bem semelhante, bem levinha. Você vai ficar 4 horas em jejum, pelo menos 2 horas sem líquido nenhum, vai fazer xixi antes de se pesar na farmácia e ter aquela base da balança. A fita métrica bem em cima do seu umbigo, você vai colocar a fita bem em cima do seu umbigo, tá bom? E aí eu quero que... Meu umbigo tá aqui, ó. Aqui, vocês aqui no YouTube não conseguem ver, mas vamos dizer, meu umbigo tá aqui embaixo, tá bom? Tá aqui embaixo. 4 dedos, aqui ao umbigo, vamos dizer. 4 dedos acima do seu umbigo, 1, 2, 3, 4, é normalmente a nossa cintura. Eu quero a medida dessa umbilical, tá bom? Dessa região, bem em cima do seu umbigo, igualzinho que tá lá no nosso ambiente. E quero a da cintura também agora, essa da cintura é nova. Lá não tem no ambiente Hotmart, mas eu quero que você anote aqui no seu caderno da cintura também. Porque quando nós estamos inchada, acima do nosso umbigo nós estamos inchada aqui, o que ocorre? Normalmente a cintura ela é do mesmo tamanho da circunferência abdominal, ou a diferença é muito pequena. Então assim, não dá. A diferença da cintura para a circunferência abdominal tem que ser de 6 no mínimo a 10 centímetros. A cintura ela tem que ser mais fininha. Se tá inchada, se tá do mesmo tamanho, tá, né, as mesmas medidas, nós vamos ter um problema aí. Então nós não queremos ter esse problema, porque tá inflamado. Então nós queremos desinflamar, beleza? Não está travando. Ótimo, ótimo. Porque tinha dado uma estabilidade, tá bom? Não, mas tá ok, né, Elisete? Tá beleza, né? Vão falando pra mim. Porque deu uma estabilidade aqui na conexão do YouTube, tá bom? Então agora, vamos lá. Aí você vai anotar. Peso e medida semanal.
Está travando? Está. Então esperem aí, meninas, porque ele tá com instabilidade. Internet travando. Se você tiver travando muito, podem ir por Instagram, tá bom? Travou muito, pode ir pro Instagram, não tem problema. Eu tô filmando aqui no Instagram também, tá? Por quê? Porque eu fiquei com medo de que ficasse instável. Então, se tá estável, não tem problema, pode ir no Instagram, lá no Instagram Vanessa Galdiano, que tá online também, tá? E eu vou deixar aqui organizando. Normalmente, quando trava, aparece pra mim que tá travando aqui. Só que não tá, pra mim tá ok, não tá ruim a minha internet. Mas como são duas que estão falando que está travando, então provavelmente, e aqui eu tô com sua conexão está instável, pode ser que esteja mesmo, né, como vocês estão falando. E o que que ocorre? Eu tava sem internet até o horário da nossa live. Simplesmente fiquei sem internet aqui, a região ficou sem. E aí, deu o horário da nossa live, falei, vou ver se tá ok, voltou. Só que eu acho que ela voltou com instabilidade, tá bom? Então, se estiver muito ruim, podem migrar aqui pro Instagram, não tem problema nenhum. Eu prefiro que fique aqui no YouTube, que é legal, mas eu já deixo a live gravada nos dois ambientes, tá? Então, beleza. Colocou peso e medida, uma vez por semana. Vocês podem, não querem imprimir o caderno, podem o quê? Fazer no caderno DBB, tem que ter um caderno. Tem que ter um caderno escrito Meu Estilo de Vida Saudável, porque é um programa de reeducação alimentar. Vamos falar das tabelas. Eu vou falar para vocês 5 minutos da tabela, porque a tabela ela já está bem detalhada no nosso ambiente do DBB do Hotmart. Vocês sabem que, eu até coloquei, gente, da Kátia Lúcia, isso mesmo. É minha amiga DBB, que fez no último DBB que nós tivemos. Ela participou. E aí ela mandou um recadinho pra mim, que ela emagreceu mais de 10 quilos, mas ela continua ainda emagrecendo, depois que ela fez nesse novo formato do Hotmart. E eu lembro que quando eu lancei, eu pedi pras meninas, eu falei pras meninas, me deem o feedback se tá dando certo nesse novo formato, esse novo ambiente, apesar de eu estar todo dia com vocês online, apesar de eu estar no YouTube, apesar de eu estar no Instagram, apesar de nós estarmos juntos todo o tempo, eu quero dar o apoio que vocês precisam, mas vocês têm que entrar no ambiente do AVA de vocês, que é o ambiente do Hotmart, tá? Ok, Josi, na realidade você pode me mandar sempre um recadinho, tá bom? Beleza? Então você me manda recado. O que a gente pode fazer? Então vocês podem me mandar, só que hoje é DBB. Hoje foquem aqui, hein, meninas? DBB, segunda-feira. Eu queria saber se estava dando certo. E ela mandou, ela falou, Nutri, já foram 10 quilos, eu ainda continuo emagrecendo, né? E a pessoa já tá vendo muita diferença na pele. Gente, eu não sei se vocês estão vendo a diferença na minha pele. Eu não sei se a internet tá bacana ou não. Mas a diferença na minha pele, claro que sim, Thelma. Pode comer arroz e feijão. Vou falar agora dos alimentos que a gente pode comer, tá? A diferença na minha pele tá ótima com o suco semanal. Tá ótima, ótima. O suco e o chá. Maravilhosa, tá bom? Então vamos lá falar das tabelas e falar dos alimentos? Primeiro vamos falar da tabela, 5 minutos, tá? Essa é a tabela que vocês recebem. Na realidade, a tabela do livro de vocês ela é verde. Ela não tá assim coloridinha, ela tá toda verde, mas não tem problema, tá? Porque quando imprime, normalmente a gente imprime ela toda preta e branca, ok? E aí, nós vamos anotando. Quem quiser fazer o download do livro e anotar, também tem a sequência para você anotar online. Não imprimi o livro. Então você vai seguindo todos os dias lá no seu AVA, tem na hora do quiz. E o quiz tem essas mesmas perguntas mais detalhadas lá. E eu vou explicar agora para vocês. Então, por exemplo, lá tem ingestão hídrica. Aqui tá falando água, mas é ingestão hídrica. E aqui como é um programa coletivo, tem que ser pelo menos 2 litros, tá bom? De ingestão. Então, conto suco, conto chá, conto shake. Mas eu vou incentivar vocês sempre a tomarem água, beleza? Então sempre vou incentivar a tomar água. Mas conto suco, conto shake, conto chá, ingestão hídrica. Temos que conseguir pelo menos 2 litros. O chá não vai açúcar. A nossa quantidade de... Gente, o pessoal às vezes fica, nossa, 1 litro, que a gente combina que é 1 litro de chá lá. No ambiente tem toda a nossa estrutura e tem a nossa água saborizada à tarde também. Aí eu falo, mas deem uma olhada na quantidade de folha seca que eu peço.
A quantidade de folha seca, ela é a concentração para 200 ml, 300 ml, mas eu coloco 1 litro de água. Então assim, nós não estamos aumentando a quantidade de chás, de folha seca, nós só aumentamos a quantidade de água, até para diluir mais, eu prefiro, porque é uma proteção renal maior, tá bom? Eu prefiro assim. Então a gente faz isso todos os dias, então o resultado tem sido muito, muito bom. E depois dos 56 dias, você pode tranquilamente fazer um exame bioquímico e dar uma olhada na sua função renal e hepática, você vai ver como tá ótima. A não ser que você tenha um problema, se você tem uma insuficiência renal. Gente, esse não é um programa para quem tem uma insuficiência renal. Esse é um programa de reeducação alimentar que auxilia problemas do dia a dia. Vamos lá dizer, pessoa pré-diabética, com resistência insulínica, pessoas com colesterol alto, esteatose hepática, obesidade, excesso de peso, circunferência abdominal alta, hipertensão relacionada ao mau estilo de vida, tá bom? Então por exemplo, quem tem artrite reumatoide, eu tenho artrite reumatoide, tudo que eu aplico pra vocês, eu aplico pra mim, tá? Fibromialgia, então são doenças inflamatórias, então são doenças que assim, elas entram ou em remissão, mas se não entrar em remissão, elas diminuem muito o processo inflamatório, tá bom? Que a gente consegue um bem-estar muito grande. Então, ok, isso não tira para você ter um acompanhamento do seu médico, um acompanhamento se você gosta da sua nutri de forma diferenciada, porque alguns eu sou a nutri, né? Alguns continuam comigo aqui, então tranquilo, não tem problema. Depois me fala se a internet tá ok aqui no YouTube, tá bom? Porque como vocês estão, apesar que a maioria tá acho que no Insta, mas se tá ok, beleza. Então vamos lá falar. Gente, tem que anotar a quantidade de água, frutas. Vamos falar, essa semana a gente falou que iríamos falar muito das frutas. Nós comemos, eu vou falar toda semana, eu vou dedicar 15 minutos para repetir essas informações. Essas informações vão ser sempre repetidas, porque sempre entra amigas de bebê novas semanalmente. Depois de terminar a live, vem uma amiga que fala assim, eu quero ser amiga de bebê. Entra lá no programa, se inscreve, faz o processo. Lembrando que é o ano inteiro. 56 dias é um programa que tem no processo do De Bem com a Balança. Lá no De Bem com a Balança tem um programa que é o inicial que você vai fazer, que é o programa de reeducação alimentar, 56 dias. Mas tem todos os outros lá. Tem o Fitonutri, o Desinchar, tem o Acelerador de Emagrecimento, tem o Desafio de Daniel. Então, assim, tem outros programas que você pode fazer. Esse são em 56 dias, mais o planejamento, mas é o anual, né? Então tá, então toda semana eu vou estar falando, tá bom? Beleza, Elisete, eu tô falando Elizabeth, não, Elisete. Depois me fala se tá travando ainda, tá? E a Maria Gil também. Meninas, e se estiver travando, vocês vão pro Insta, beleza? Depois eu vou colocar lá no nosso grupo de dúvidas. E vamos ver se a gente faz o nosso Face pegar fogo como agora, hein? Nossos exercícios de respiração a gente podia colocar lá no Face. Tem um Face secreto? A gente podia colocar nossos exercícios de respiração. A cinturinha, ó, vai ficando fina. Frutas. A gente já falou que tem que comer o quê? De 3 a 5 frutas. Nesse processo, isso a Organização Mundial da Saúde já nos orienta. Nesse processo de educação alimentar, quanto mais frutas nós comemos, melhor do que os alimentos gerais, porque nós estamos colocando uma quantidade significativa de vitaminas e minerais. Então isso é muito legal. Eu coloco uma quantidade legal de frutas. Lembre-se que vitaminas e minerais auxiliam a formação hormonal. E nós precisamos dessa formação para nossos estrógenos, progesterona, cortisol, todos, serotonina, todos estarem funcionando de uma forma adequada. E quando a gente coloca mais frutas, a pele vai ficando melhor. Por isso que tá dando certo também os sucos, tá bom? Eu tô amando os sucos. Suavizou super as expressõezinhas faciais que estavam muito fortes. E outra coisa também, pode-se contar a fruta do suco, beleza? Olha, ó, saiu uma instabilidade hoje da internet, acho que ela tá estável agora, porque sumiu ali a partezinha, então Deus queira aqui que o YouTube tá estável. Vamos lá, então a fruta do suco pode contar como uma fruta, mas isso não é para você não comer as frutas, porque nas frutas também tem uma quantidade muito grande de fibra. Eu não tô tão preocupada com as fibras, porque a gente consome elas de outra maneira. Mas eu quero que você coma fruta também. Então você pode comer uma fruta no café da manhã. Hoje eu coloquei, por exemplo, antes de ir pra academia, eu comi banana. E tomei a banana ali, comi a banana com o meu cacau, porque vocês sabem que eu amo cacau da manhã. Mas a gente pode comer com açaí, tudo com moderação. Então tem tabela de porções de alimentos, né? Então a gente poderia colocar umas 2 bolas de açaí, uma banana, tá? Uma colher de granola. Então vamos falar agora da tabela? Porções gerais? Então vamos lá.
Se eu coloco uma banana no meu açaí da manhã, X. No meu café da manhã, X. Se eu coloco aqui, por exemplo, tá travando ainda, Josi? Beleza, gente, então tem que vir aqui pro Instagram mesmo, que não era pra estar travando. Ainda bem que hoje eu tô fazendo os dois, né? Tô fazendo os dois e tá dando certo. Eu fiquei com medo mesmo, tá bom? Então vamos lá. Então eu coloco aqui, ó, um X aqui na fruta, que é uma banana, 2 colheres de açaí na porção geral, beleza? Coloco 2 colheres de granola na porção geral, um X, beleza? Então eu comi açaí, granola e banana, então já foram 3 no café da manhã. E fui pra academia. Nutri, o shake conta na porção geral? Conta sim, tá? O shake, na realidade, ele vai começar no 6º dia. Só que tem algumas amigas que já estão comigo há muito tempo e nunca pararam de utilizar o shake. Então você coloca o shake como uma porção geral no café da manhã. Aqui no caderno, você coloca tudo em porção geral. Por isso que você tem que assistir o DBB. Aqui você... Agora, lá no quiz, tá dividido. Lá no quiz nós temos 3 porções para o café da manhã, 5 para o almoço e 3 para o jantar. Então, por exemplo, se eu posto 3 lá no quiz, no café da manhã, mais as frutas. Então, eu teria comido no café da manhã o açaí, se vocês conseguirem, eu acho que é muita coisa, não precisa tudo, tá? O açaí, a banana, o açaí e a granola no café. A banana vai para as frutas. Tomei meu shake, vai no café da manhã. Aí, como eu já comi a banana no açaí, pode ser que eu não precise colocar a fruta no shake. Mas se eu coloquei, já foram 2 frutas. E o bem interessante, esse café da manhã com shake, açaí e granola é só para quem faz academia. Eu não faço academia, então eu aconselho você tomar o shake, e aconselho você comer um alimento mais tranquilo, tipo um omelete, um pãozinho de linhaça, dá uma olhada no canal que tem, tá bom? E às vezes fica só no shake pela manhã. E almoçar bem, almoçar mais gostoso. Então vamos pro almoço. Hoje, por exemplo, aí depois que eu vim da academia, nós almoçamos um pouco mais tarde, eu vou falar o que eu fiz, pra vocês entenderem como ficou o meu. E eu já falei, podem colocar as porções no grupo. Se vocês colocam as porções no grupo ou no Hotmart, no grupo as meninas mesmo auxiliam contando com vocês as porções. E no Hotmart eu também auxilio, mas assim, os dois funcionam, tá bom? O grupo ele é exclusivo das amigas DBB. Quando você se torna uma amiga do De Bem com a Balança, você é acrescentada no grupo do WhatsApp. Lá vocês trocam muitas informações. Ela está fazendo esses pratos maravilhosos. Então, por exemplo, hoje nós fizemos aqui um omelete, ovo mexido, não foi omelete, ovo mexido. Fizemos arroz integral e fizemos legumes. E aí nós misturamos todo. Misturamos o ovo com o arroz e com os legumes. E fizemos essa grande mistura, uma refeição só. Eu lembro muito de comida japonesa, e eu amo comida japonesa. O jeito que eles cozinham lá, que é tudo com muito legumes e tudo mais. E aí eu coloquei no meu prato essa comida, tava super saborosa, coloquei uma farofinha assim por cima, só um pouquinho que tava muito bom. E tomate. Daí tomate com salada fria mesmo. Então tomate eu posso comer um pouco mais à vontade, porque é crua. E poderia colocar ali, boa noite, Esther. Depois me fala se tá travando, Esther, também, que a Jo já falou que tá travando, mas vamos ver se parou de travar, tá bom? Aí, eu coloquei 4 colheres dessa minha mistura de arroz com ovo e tudo mais. Só 4 colheres dá uma porção só. Só que não tá tudo misturado. Então, o que eu fiz? Eu aumentei a quantidade. Eu coloquei 8 colheres dessa mistura. Foram 2 porções. Aí, coloquei mais 2 colheres de farofa. 3 porções. Comi bastante tomate, tá bom? E ainda poderia comer mais uma porçãozinha, porque na hora do almoço não são 5 porções? São 5 porções. De sobremesa, eu poderia comer uma fruta, mas nós optamos por deixar as frutas agora pra noite. E eu comi um tabletinho de chocolate 70%. Foi maravilhoso. Muito bom. E olha que eu fui malhar, fiz academia e tudo mais. Tô bem nutrida. Eu quero que vocês entendam que quando a gente tem um bom café da manhã e nós almoçamos bacana, não precisa ser muito, mas almoçamos bacana,
a fome vai diminuindo, porque a dieta ela começa pela manhã. Por isso que o nosso shake ele é uma base muito legal, porque o shake ele tem muito nutrientes. Então quando a gente consegue colocar ele é ótimo. Só que ainda eu vou falar aqui depois dos outros alimentos. Então, por exemplo, eu coloquei 4 porções ao total na hora do almoço. Utilizei 3 porções no café da manhã, tá? Então 4 mais 3 dão 7, ok? São 12 porções ao total. Eu preciso comer 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu preciso comer as 5 porções no jantar? Não preciso, gente. Não preciso. Eu posso fazer de 2 a 3 porções. Eu posso comer um caldinho. Outro dia alguém perguntou, e quanto que é uma sopa, né? Uma porção de sopa, de um caldo. Se foi aquela que eu mandei... E vocês viram que eu mandei cardápio essa semana. Eu mandei os cardápios para elas também como presente. Essa semana com umas saladas, vem? Que a gente vai trabalhar. Aprender a fazer essas saladas essa semana. Mandei um cardápio bem gostoso. Se vocês fizerem a porção de sopa, igual eu mandei no primeiro, e já tem aqui no Hotmart também sopas, que eu mandei pra vocês, que são batata, abóbora, tal, que é bem levinho, sem muito refogar e muita coisa, nós podemos, cada prato de sopa é uma porção, porque não tá cheio de óleo, não tem carne, tá bem leve mesmo, tá bom? Uma porção. Então eu poderia comer 2 pratinhos de sopa, ok. Beleza? Não tem por que eu comer muito. E assim, nós estamos nos pesando semanalmente, estamos medindo a nossa circunferência. Isso significa que o nosso peso tem que estar diminuindo, a nossa circunferência tem que estar diminuindo, nós temos que estar desinchando, não pode estar aumentando. Outro dia uma participante, algum tempo atrás, de alguns DBB atrás, já faz bastante tempo, mas foi bem interessante, eu já até contei essa historinha pra vocês. Aí eu vou parar de falar aqui das tabelas, vou falar mais do exercício, meditação e só, que a gente só ia falar das porções de alimentos, e aí a gente vai falar dos alimentos que a gente vai usar, tá bom? Que eu tô dividindo em 3 essa live. Eu falo das tabelas, depois dos alimentos que nós vamos utilizar e do suco da nossa semana. E dos alimentos que a gente vai retirar também. Vamos falar isso também, né, gente? Vamos falar. Então vamos lá. Ela comentou, nossa, Nutri, nem era do DBB, era do chás. Era o Fitonutri. Ai, ó, eu comecei a fazer e eu tive um aumento de 2 quilos e tal. Eu já achei muito estranho, porque as pessoas, elas diminuem 8, 5 quilos quando fazem bem certinho. E aí eu fui investigar, né? E as minhas perguntas, sério, o que tá acontecendo? Me conta a sua rotina. Quando a pessoa me contou a rotina, todo final de semana tava saindo com um grupo religioso na igreja, ok, e já tinha os lanches da noite. Aí também tinha café da manhã, aí saía dali depois no outro dia já com o esposo. Então coincidiu de ela começar o Fito, mas ela não fez. E aí começou as outras programações. E ela nem tinha visto o plano alimentar que eu tinha mandado. Então ela não tava nem recebendo o plano. Eu falei, mas você viu que tem um plano? Ai, não vi. Então ela perdeu, por isso que eu coloquei no Hotmart, porque antes era tudo pelo WhatsApp, ela perdeu a sequência. Então assim, não é normal aumentar o peso. Tem alguma coisa errada, lógico. Se o programa é para diminuir, para controlar excesso de peso, obesidade, fazer uma reeducação alimentar, você não tem que ficar aumentando o peso. Então a balança, ela vai ser para você um ponto de equilíbrio para ver se está dando certo. Não é para te causar ansiedade, mas a gente pesa semanalmente e vê os resultados, tá bom? Então isso é bem legal e eu gosto de fazer isso, porque é uma técnica que a gente já utiliza aí há mais de 12 anos e tá muito certo. Circunferência abdominal, balança e tudo mais, beleza? Então vamos lá. Então você vai anotar as suas porções, tem que anotar todo dia. Ou no seu livro, que você vai imprimir, encadernar e deixar lindo, ou no quiz. A Miriam faz tanto no quiz quanto no livro, eu fico super orgulhosa dela. Mas as meninas também podem fazer. Mas caso você... meninas, o ao vivo aqui no YouTube tá ruim, vão pro Instagram. O Instagram não está travando. Eu não sei porque tá travando aqui. Tá bom? Não tá mais me passando instabilidade nenhuma. E eu não posso encerrar aqui, porque senão eu vou perder toda a live. E eu vou deixar gravada para vocês assistirem depois. Ela não tá travando aqui, eu não sei porque que ela tá travando para vocês. Tá bom? Mas ela tá acontecendo ao mesmo tempo no Instagram. Essa semana toda eu vou fazer assim, as duas. Tá bom? Para que se uma trava, a gente tem para outra. Beleza? Não era para estar travando.
Porque a Marília tá falando, tá travando muito, a internet está travando. Não era pra estar, porque aqui pra mim não tá travando. Eu sei que pra vocês está e é a minha, com certeza. Mas não era pra estar porque ela tá ok aqui. Ela não está instável. Normalmente, quando ela trava pra mim, eu começo a ver. Eu fico assim e vai vendo, você vai vendo se travar. E aqui não tá. Então, eu não sei por que ela tá assim hoje. Mas migram pro meu Instagram. Eu vou até mandar lá no grupo para vocês irem para o meu Instagram. Meninas, vamos lá. Só um minutinho aqui que eu vou mandar lá no grupo. Amigas, vão para o Instagram que não está travando. Ok? Deixa eu ver se eu consigo pegar o link dessa live do Instagram para vocês. Vamos ver se dá certo. Vou tentar pegar aqui, tá bom? Não vai dar certo não, vai... Vamos ver. Ó, tô aqui, vocês estão ouvindo. Cancelar. Não, beleza. Vão lá pro Instagram que não está travando, tá bom? A live tá acontecendo ao vivo. Já tô mandando aqui, beleza? Vamos lá. Se tiver travando no YouTube, a gente faz por aqui mesmo, tá bom? Mas assim vocês não ficam sem, beleza? Continuando. A gente depois eu vou resolver isso certinho, vou verificar o porquê tá travando, porque a internet está ótima, tá bom? Mas vou deixar gravando aqui no YouTube, porque depois, se vocês quiserem ver, ela vai estar boa, ela não vai estar travando. Mas agora ela tá. Ela tá assim, porque todas as meninas estão falando. Mas beleza, até aqui, tranquilaço, beleza? Também, se vocês não conseguirem perguntar aqui, vocês perguntam no grupo lá depois, tá bom? Aí tá, anotamos as porções, anotamos as frutas, de 3 a 5 porções de frutas. Eu quero comer frutas logo, eu tenho que comer mais frutas onde? Eu quero emagrecer logo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comer mais frutas. Tá? Então assim, eu como mais fruta do que porção geral. Eu quero manter o peso, eu não preciso tantas, tá bom? Beleza. Aí aqui a gente tem o nosso exercício, para algumas estão em 25 minutos, para outras em 30, para outras em 35 minutos. Vai depender do seu estágio do DBB. Mas segue fazendo a sua atividade física todos os dias. Beleza? Vamos lá. Meditação. A gente passa 3 momentos do dia, né? 3 momentos pedindo a Deus forças, né? E quando nós acordamos, nós agradecemos a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Depois, nós pedimos para Deus força naquele dia. Tá bom? Thelma, no segundo módulo, a primeira aula do segundo módulo é o livro. Vai estar assim, escrito para você assim, download do livro. Tá bom? E você tem que fazer o planejamento, que é o segundo módulo, porque lá tem a lista de supermercado, tem a lista do protocolo alimentar, que não tá aqui, eu acho que tá aqui do lado, que a gente já viu outra vez, mas eu já mandei pra você o protocolo, tá? E a lista da tabela de porções de alimentos, porque tudo que eu tô falando, 4 colheres, você ainda não sabe. Então, onde você vai encontrar? Lá na lista de tabelas avançadas, tá bom? E isso está onde? No planejamento. Mas o livro já tá na primeira aula desse planejamento, o download. Fechou? Aí lá, no quiz, eu faço isso tanto para os meus pacientes, quanto para minhas amigas DBB. Lembrando que o programa do De Bem com a Balança, ele é exclusivo para mulheres, beleza? E vamos lá. O que eu faço? Eu faço o quiz. O quiz é um questionário, é um controle diário, tá bom? Controle diário. E esse controle diário, ele tem um objetivo. Você vai colocar lá a quantidade de água que você comeu, quantidade de porções gerais que você comeu, você vai colocando tudo, todo o processo lá. Por quê? Porque a dieta na prática, você entende? A dieta na prática. Quando eu tenho que responder aquilo que eu tô fazendo, logo eu vejo na prática o resultado. Então, assim, eu já sei que eu tenho que tomar água, eu já sei que eu tenho que comer frutas, eu já sei que eu tenho que comer porções, eu já falo se eu fiz exercício físico, eu já falo se eu pedir as bênçãos de Deus. Conforme vai crescendo o programa, ele vai crescendo, né? Então vai chegar uma hora, quem começa o primeiro dia não tá ouvindo um monte de coisa, não tem lá no programa um monte de coisa no primeiro dia do programa. O quê? Por exemplo, não tem o shake no primeiro dia do programa.
Não tem o chá no primeiro dia do programa. Não tem os mix para jogar por cima da refeição no primeiro dia do programa. Por que, Nutri? Porque o programa ele é um crescimento. Os primeiros dias são para você aprender a anotar a tabela. Aí no segundo já começa, né, no terceiro, no sexto já tem o shake. Aí você tem que levar durante 56 dias. Então é o crescente. Logo, o seu controle diário ele também é o crescente. Conforme as coisas vão ocorrendo, lá no seu programa, o quiz vai te perguntando. Então é muito legal, porque você vai vendo o seu resultado, você vai vendo que você vai crescendo, tá bom? Continuando aqui. Eu vou terminar de parar de falar sobre senão eu já falei demais sobre as porções. As porções são essas. Eu falei que eu ia falar um pouquinho mais. Os alimentos que nós vamos comer essa semana. Não é só essa, é que essa semana eu vou citar alguns que a gente vai dar destaque. Mas no programa, você tira alguns alimentos durante 56 dias. Por que, Nutri? Por quê? Por que eu tiro esses alimentos? Gente, porque a gente tá falando que a gente vai fazer uma desintoxicação e uma reeducação alimentar. Quando nós falamos de margarina, maionese, manteiga, requeijão, eles são gorduras concentradas. As inflamações, as dores articulares que nós temos, são as gorduras também concentradas que o nosso corpo não está fazendo digestão. E o produto alimentício não é um alimento, tipo, é muito diferente uma gordura de um abacate. Se você está acima do seu peso e eu perguntar, você acha que você está com barriga por causa do abacate? Você acha que você está acima do seu peso porque você está comendo muita banana? Você acha que você está com seu peso porque você come muita manga toda noite? Será que seria isso que está dando aumento do peso? Será que são as frutas? Então assim, o que leva no aumento do peso provavelmente deve ser o pão com requeijão, com a margarina, com queijo, uma gordura concentrada. Então a gente retira elas durante 56 dias. Depois a gente reintegra com moderação, tá? Não precisa, não é uma coisa assim, o programa ele é uma coisa tipo, nunca mais vou comer. Outros alimentos que a gente também acaba retirando, além desses 4, são... Daí esse é um tempo menor, não são os 56 dias, mas no início a gente faz a retirada dos queijos, tá bom? E depois a gente reintegra ele. Ai, queijo, não sei viver sem queijo, sabe sim. Tem vários alimentos saudáveis que a gente pode não utilizar queijo. E eu quero, por isso que você mede, faz a medida da sua circunferência abdominal de forma semanal. Gente, é incrível como diminui... Transmissão concluída? Gente, simplesmente o YouTube travou e cancelou a minha transmissão aqui. Não sei por quê. Ainda bem que a gente tá fazendo por aqui. Deve ter dado realmente, porque eu tô offline. Realmente o YouTube deu problema aqui. Eu vou depois continuar parte 2, tá bom? Mas aí eu coloco essa gravação do Instagram lá. Aí eu coloco aqui no YouTube. Eu vou agora só fazer aqui, que travou, não sei porquê. Bem que as meninas estavam falando. Então o que ocorre? Aqui tá normal, então vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui porque aqui deu 1h19 de exibição, foi ótimo. Só que ele... Não, deu duração de 37 minutos, desculpa, mas ele travou. Bem, deve ser porque tá com algum problema na internet. Vamos voltar aqui. Então... tá repreendido, tá certo, Thelma. O que a gente... Ótimo, obrigada. O que a gente vai fazer? Então a gente retira esses alimentos. A sua pele melhora, sua disposição melhora. Quem tem dores articulares melhora demais. A gente fica com muito mais energia, o nosso humor melhora. Nós nunca mais vamos comer? Vamos, eu como sempre em relação assim, final de semana, quando a gente quer um lanche, sair com o esposo, ok. Mas no primeiro momento, não adianta eu falar assim, eu vou ficar 5 dias, aí eu vou sair. Sabe por quê? É muito fácil, quando você volta a comer, você não ter esse controle. E durante esses 56 dias, você vai aprendendo a reintegrar a quantidade legal que você coloca, você aprende outros alimentos. Então não fica com receio. Esses alimentos, a gente não tá tirando eles porque eles fazem mal. Não que eles façam bem, mas esse não é o nosso principal objetivo. É que eles inflamam, ok. Eles aumentam o peso, ok. E eu quero que você veja como você fica sem eles. E aí o processo de reeducação ele começa a ocorrer. Quando você coloca, você vai ver que você se sente mal, assim. Você vai ver... Eu sempre comento que é uma feridinha, sabe? Que você tá sempre cutucando essa feridinha. Ela tá ali com pus, mas você já não sente mais a dor de tanto que você fica cutucando. Quando você para de mexer... Aí você, então tem que fazer, faz o DBB, aí você auxilia o seu esposo
esse processo. Aí quando você para de mexer, ele vai sarando. Aí uma semana depois que você começa a mexer de novo, você vai falar, ai, tá doendo. Aí você vai entender que aquilo ali realmente feria você. Isso acontece muito com muitas pessoas quando elas retiram os alimentos e elas voltam a colocar esses alimentos. Por quê? Porque esse alimento, ele realmente causa o quê? Uma inflamação. Ele volta a ocorrer essa inflamação. Isso é muito ruim. Então, pra gente não ter esse problema de inflamar o nosso organismo, a gente tira. E quando nós colocarmos, nós vamos colocar pequenas quantidades porque o seu corpo não sentir. Então, assim, a gente quer que as enzimas funcionem, a gente não quer que cada vez que você sai para comer um lanche, você tem uma cólica, né? Você tem E dá, se você ficar muito tempo sem comer queijo, muito tempo sem comer glúten e tal, quando você sai, você sente uma cólica, você sente gases. Então, eu não quero que você tenha isso. Mas também você tem que entender que você não pode comer demais. Então, esses 56 dias, eles são para essa limpeza mesmo. Tá bom? E tem um alimento que eu acho que é o alimento que mais dói. Assim, o queijo dói, margarina dói, requeijão dói e tal. Mas um alimento que é carne vermelha. Eu não posso comer carne, não. Eu não tô falando do frango e do peixe, você pode fazer uso. Mas a carne vermelha, nesse período, a gente retira. E justamente pelo processo de digestão dela. Então, tudo que nós estamos trabalhando é a questão da digestão. Você só vai entender quando você realizar. E é muito interessante, porque quando a gente começa a retirar esses alimentos, nós começamos a nos sentir muito melhor e começamos a ter a criatividade para usar outros. Eu já não come, é ótimo, então você já não come. Eu mandei para as meninas, eu até vou abrir aqui, agora que travou, né? Vou ter que abrir aqui, meninas, aqui o que a gente mandou. Vou falando para vocês, tá bom? Então, aqui, ó, aprenda a fazer o seu. Abri. Não sei porque do nada, ó. Eu mandei para vocês algumas receitas, né? Então, entre as receitas, aqui eu falei para vocês que todos os dias a gente vai fazer lives conversando sobre isso. Proteínas magras, sobre fibras, nós vamos falar os alimentos que são de sinal verde, alimentos de sinal vermelho, os alimentos de sinal amarelo, que devem fazer parte, carboidratos complexos, né? Nós vamos falar de proteínas magras, fibras, nós vamos falar, então, do café da manhã, como que nós podemos investir nele, do lanche da manhã, se precisa realmente, do almoço, como organizar esse nosso almoço, vamos falar do jantar, isso também vai crescendo no seu DBB. Vamos falar da ceia, tudo isso nós vamos estar falando, tá bom? Só que vocês viram as receitas, eu não coloquei aqui, eu percebi que eu não coloquei um menu, mas é porque na realidade eu não mandei uma receita, eu mandei cardápios, né? Então eu mandei rotina alimentar. Então cada rotina alimentar está dividida entre café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde e jantar. Eu acho que nós podemos trabalhar com essa rotina esse mês inteiro, porque ele tá bem rico nessa rotina. Então, por exemplo, de manhã, se você enjoar do seu shake, você tem aqui. Uma delas é mamão papai, quem sabe batido com leite desnatado, se você quiser. Não precisa ter leite desnatado, pode ser amassado, jogar os nossos mix, pode ser cortado. É criatividade, tá bom? Um omelete de clara, principalmente a clara do ovo. Uma colher de mel, quem sabe em cima assim desse mamão. Uma hora eu vou fazer esse aqui pra vocês verem. O lanche da manhã, eu coloquei opção banana e rodelas misturada com aveia em flocos. Não quero o lanche da manhã, porque assim, eu nem incentivo muito fazer a colação. Eu tenho, porque às vezes entrou aqui uma pessoa que tá com 130 quilos, tá? Vamos colocar um exemplo assim, de 130. E é uma pessoa baixa, uma mulher baixa. Vou colocar um exemplo de uma mulher. Uma mulher que tem 1,60 m, tá com 130 quilos e quer fazer uma reeducação alimentar. Tá bom? E aí essa pessoa, ela sente muita fome. Então a gente diminuiu a quantidade, exemplo. Mas ela quer um lanche da manhã. Então ela pode comer a banana com uma colher de aveia em flocos ou só a banana. Ela pode. Significa que nós devemos? A maior parte de nós não. Porque não precisa fazer um lanche entre o café da manhã e o almoço. A gente pode dar um tempo para o nosso corpo descansar. E isso é muito importante, porque tem hormônios que precisam que o seu corpo fique em jejum, tá bom? Mas tem aqui, então eu poderia jogar essa banana com uma mão na parte da manhã, fazer ela picadinha com banana, já que eu não vou ter essa colação, posso jogar no café da manhã? Posso, eu já como 2 frutas. Vamos ver como ficaria? 2 frutas, banana e mamão, 2 frutas. Com uma colherzinha de flocos de aveia, com muito pouquinho flocos de aveia, normalmente são 4 colheres, eu vou acumular, eu escrevo no meu caderno e depois no final do dia eu anoto tudo como uma porção só.
Ou eu posso colocar esse flocos de aveia com mel, porque tem uma colher de chá de mel. Então, flocos de aveia com mel, eu coloco uma porção só, porque é uma colher só de flocos de aveia, entendeu? Eu poderia usar 4. Então, meu bom senso me fala, vou colocar o flocos de aveia com mel, então tem uma porção. O omelete, 2 porções. Logo, no meu café da manhã, eu comi 2 frutas e 2 porções. Entendeu? No país não. Aí, no almoço, eu coloquei aqui, ó, salada de alface, coloquei tomate, cenoura, uma salada crua é uma porção. Normalmente eu falo pra você pegar uma metade de um prato, uma porção, ou um prato de lanche pequeno de salada crua. Você não vai ficar contando folha de alface nem rodela de tomate. É uma salada, um prato ou cozido, ou a vapor, né, al dente, ou cru, beleza? Então, normalmente um prato de lanche ou metade do prato. Eu não gosto de colocar muitos ingredientes para salada de hortaliça crua. Eu coloco de 2 a 3 para ter uma digestão rápida. Então eu prefiro comer bastante tomate com alface do que colocar tomate, alface, cenoura, beterraba, agrião, tudo numa refeição só. Eu prefiro menos, mas de maior quantidade. E eu vou mudando nas outras refeições o que eu quero, entendeu? Se eu comi alface agora, pode ser que na outra eu coma agrião, então. Se eu comi tomate agora, pode ser que na outra refeição eu coma cenoura. Ia ficar fácil. Coloquei 2 colheres cheias de arroz integral, poderia ser até 4, você vai verificar lá na porção que podem ser 4 porções, mas vamos dizer que 2, a maior parte das mulheres que eu atendo, 2 é tranquilo, elas conseguem, elas ficam satisfeitas com arroz integral. Aí arroz branco é mais gostoso. Eu concordo. Não discordo não, porque a gente tem gosto. Eu gosto de arroz branco. Mas eu vou falar bem a verdade pra vocês. Não sustenta como arroz integral. Não sustenta. Tá bom? Arroz integral sustenta por causa da riqueza de fibras. É um carboidrato complexo. Aí eu coloquei ainda, fiz assim, 3 colheres de feijão. Então pensa uma salada crua. 2 colheres de arroz. 3 colheres de feijão. E ainda coloquei aqui cebolas, pimentões grelhados ali rapidinho com cogumelos. Ainda fiz uma porçãozinha, 4 colheres desse refogado. Como eu tomei um bom café da manhã, ainda mais se eu tomei meu shake, provavelmente eu vou estar muito bem na hora do almoço. Mas eu ainda poderia colocar mais 2 colheres. Lembra que tem um mix para jogar por cima das refeições. Tá? Tem um mix de fibras ali, de sementes que a gente joga por cima. No lanche da tarde, aquela pessoa que precisa de lanche, ali pelas 5 horas, tem 2 torradas integrais, com 2 colheres de geleia de morango diet. Será que eu preciso? Tô achando que eu não preciso. Come uma fruta. O melhor mesmo é você comer uma fruta. Mas vamos lá. Comi a clara, a banana e a clara, o mel e o flocos deram 2 porções que eu falei pra vocês. A salada crua, mais uma porção. O arroz, mais uma porção. Feijão, mais uma porção. E os cogumelos grelhados, mais uma porção. No jantar, eu repeti os cogumelos que eu gostei muito. Grelhados com salada de quinoa. Igual eu fiz essa semana que eu coloquei no YouTube. Coloquei ali 4 colheres de quinoa, um pouco mais até. Tenho 8 porções. Então, poderia repetir a quinoa? Poderia sim. Poderia colocar mais 4 colheres. Eu tenho só que ter moderação, principalmente tentar comer antes das 19 horas, para eu ter um emagrecimento mais eficaz. Gente, ainda sobraram porções. Isso é porque eu não tô colocando as frutas. Mas vamos dizer que de manhã eu como a minha banana e meu mamão, foram 2. Depois do almoço ou no lanche da tarde, ao invés de eu comer torrada, eu como frutas. Eu vou estar muito saciado no jantar. Então eu não preciso repetir a quinoa, porque eu vou estar saciada. Por isso que dieta a gente começa de manhã, tá bom? Dieta a gente... Thelma, coloquei no nosso grupo ontem a minha salada de quinoa e tá lá no YouTube. Coloquei no grupo lá das receitas. Dá uma olhadinha lá. Coloquei todo como eu fiz. Ainda coloquei de ceia 3 figos. Tá bom? Então assim, isso é uma das rotinas. Igual essa que eu falei, eu fiz quantas? 6? Fiz 6. A gente vai falar sobre cada uma delas durante a semana. Mas eu fiz 6 e vocês já receberam, tá bom? E aí agora eu preciso que vocês anotem a de vocês. Então os alimentos, vocês viram como a gente não tem que ficar focando nos alimentos que eu não vou comer, mas nos alimentos que eu vou comer? Porque o que eu falei aqui de vários alimentos saudáveis e não tinha os alimentos que a gente retirou. E eu fiquei bem. Beleza?
Ok. E agora, deixa eu ver como que eu dividi o nosso... Que eu ia falar sobre os alimentos, né? Que a gente vai comer. E essa semana eu vou citar muitos alimentos que nós vamos comer. Falar muito dos alimentos saudáveis. A gente vai comer muita semente essa semana. Não é que a gente vai comer, a gente vai falar muito de sementes. Quero falar de quinoa, quero falar de trigo em grão, quero falar de triguilho. São alimentos muito bons para nós colocarmos no jantar. Fugimos do pão e da saciedade. E eu quero muito que você faça um teste. Você se olhe no dia seguinte e dá uma olhada na sua barriga. Vê se ela não tá mais sequinha. Comendo esses alimentos. E, por exemplo, você faz uma quinoa, Thelma, com tomate picadinho. A minha eu fiz com tomate picado, pepino picado e azeitona. E temperei. Aí o tempero tem que ser o seu tempero, né? Eu coloquei alho poró, eu coloquei cominho que eu gosto, coloquei um pouquinho de açafrão, um pouquinho de pimentinha e tal, e comi. Gente, que delícia. Que delícia. Comi muito bem. Então, assim é o triguilho. E o triguilho a gente pode fazer em forma de assado. Meio que o mesmo processo, que é o trigo em grão, só que a gente colocaria no forno e deixaria uns 40 minutos. São alimentos que têm muita fibra. Então você acorda, tchau. Você não quer emagrecer muito, né, Thelma? Então foca, tá bom? Tô emagrecendo muito, não precisa colocar tudo por porções, tá bom? Você continua com a mesma qualidade, não precisa colocar muitas porções. Agora, vamos falar do suco e do chá da semana pra gente começar a partir pra finalizar a nossa live, beleza? Eu queria que nós continuássemos mais uma semana com o nosso suco e nosso chá. Eu vou fazer eu até tinha colocado uma foto de um suco verde lá que eu também quero, acho que a gente vai partir na outra semana. Eu tô gostando muito do resultado desse suco. Essa semana a gente usou beterraba, a gente usou, tá lá também eu vou mandar pra vocês de novo no grupo, tá? Mas nós colocamos beterraba, nós colocamos cenoura, nós colocamos maçã, couve. Eu vou deixar mais uma semana com esse suco. Na realidade, nós vamos começar a usar os sucos mensais, por a gente ver um efeito maior, tá? A pele deu um boom. Eu falei, não, as meninas merecem ficar mais um tempo com esse suco, porque a pele agradece, o cabelo agradece, a unha agradece. Então a gente vai ficar mais um pouquinho com esse suco. Não vou mudar o suco hoje. Mas depois a gente muda. Mas é um suco que, assim, aproveita. Faz. A nossa sobrancelha, ela dá até uma subida. Você faz, assim, aquela massagem de manhã. Eu faço sempre uma massagem assim, né? Ela não é só porque a sua pele agradece. Parece que a sua pele fala assim, muito obrigada. Ela agradece, gente. A pele fica muito bonita, tá? Então a gente vai fazer o suco. O suco, ele pode ser em jejum. A maior parte das meninas do DBB estão usando o shake. Então eu tô aconselhando... voltou. Gente, travou, mas voltou. Travou, mas voltou. Eu aguardei aqui um pouquinho, tá bom? Ainda até coloquei aqui. Ó, o chá da semana vai ser o mesmo, mas vou criar um chá. Para o dia. Ou seja, para amanhã. Parte da manhã. Vou mandar para vocês lá. Qual que é o nosso objetivo do chá da manhã? Porque lembra que a gente toma o shake? Depois, a gente não fica só com isso. A gente fica entre a refeição da manhã e o almoço, nós tomamos chás. E esse chá, ele é pra te dar energia, pra ir fazer exercício, atividade. É isso que a gente quer. Então, o chá da manhã, nós vamos criar, vou mandar pra vocês o link, vou estruturar ele, pra ele dar bastante up, tá bom? Então, a gente vai lá, vai ter o nosso chá. O suco, continuamos com o suco da semana passada, que é o suco de uva, o suco de beterraba, suco de cenoura, maçã e couve, beleza? Do jeito que eu mandei, as proporções que eu mandei pra vocês. O chá da noite, nós continuamos com valeriana, passiflora e camomila. Não gostei do valeriana, não me dei bem com ele. Faça passiflora e camomila, que são super suaves, beleza? 1h30 antes. O chá da manhã, eu vou criar, a gente vai colocar provavelmente canela, gengibre, vai colocar um cravinho, porém... Se você... Normalmente, as pessoas hipertensas que fazem uso dos remédios, elas conseguem tomar um chá mais termogênico na parte da manhã. Porque se você toma um chá hipotenso e você já usa um remédio hipotensor, nossa, a pressão baixa demais. Aí você até desmaia, tá bom? Então, normalmente dá certo. Só que daí a gente diminui bem a quantidade dos chás, tá bom? Esse chá dá um calorão e ele ativa muito a circulação, então ele é ótimo. Hoje, depois vocês dão uma olhada lá no meu stories, eu fui pra academia com a minha garrafinha de chá.
minha garrafinha de chá. Eu malhava e tomava meu chá, eu malhava e tomava meu chá, tá bom? E aí é muito bom. Então a gente vai colocar o chá da manhã, o suco e o chá da noite. Tô fazendo o DBB. Lá no DBB tem os chás. Tem os chás. Você pode utilizar os chás do DBB e o nosso, se você quiser também, aí um dia você usa um dia você usa outro. Ou seguir o seu programa 100% do De Bem com a Balança, que ele foi organizado para que você tenha o mesmo resultado que aqui. Então, Nutri, por que você faz um chá a mais se já tem no programa? Porque tem amigas que estão no De Bem com a Balança comigo há 2 anos. E elas precisam de novidades. Então eu sempre crio novidades. Os sucos, o chá da noite, o chá da manhã. A gente tá falando sobre semente. Para essas amigas que já fizeram De Bem com a Balança os 56 dias, continuarem com o mesmo ritmo. Então os chás e os sucos se tornam uma grande brincadeira saudável. E aonde que a gente faz esse processo de brincar saudável? A Esther é o que eu tô falando. A Esther já tá comigo há muito tempo. Ela precisa de uma diferenciada, então ela utiliza. O suco para quem toma o shake continua usando isso. O suco para quem toma o shake, Esther continua usando à tarde. Lembre-se de se pesar, medir, depois você vai me falando as medidas, beleza? Não pode ter aumento e fala da pele. A gente quer diminuir aquela flacidez. Tá? E o suco ajuda muito isso. Nossa, ele é super antioxidante. Muito. Eu tomo à tarde também, tá? Só que, lógico, quando a gente coloca o suco, né? Lógico que a gente não come daí 4 colheres de arroz. A gente coloca 2, 3, né? Porque a gente fica saciada ao longo do tempo. Tá bom? Amanhã eu vou estruturar para vocês e mandar no nosso grupo. Então a gente vai continuar usando. Vamos lá lembrar o que a gente tá fazendo? Então vamos lá lembrar. Vamos lá lembrar. Que nós vamos... A nossa rotina do De Bem com a Balança continua. Quem tá fazendo o DBB, foca na rotina. Aonde tá o DBB, Nutri? Tá no seu ambiente virtual AVA, chamado lá no Hotmart. Tá bom? Você tem sua entrada, vai lá e faça. Tem que cumprir. Tem que fazer. Além do De Bem com a Balança, nós temos gamezinhos que eu tava alternando eles semanais, mas eu vou transformá-los em mensais. Por quê? Pra gente ver realmente o efeito. Eu acho que tem que fazer pelo menos 30 dias daquele processo. E eu amei o suco. Então, assim, o suco eu tô amando. Então, nós vamos fazer o seguinte. A Esther, eu vou pegar a Esther como exemplo. A Esther, ela toma o shot dela de manhã, ela toma ali o shake. Aí, depois ela almoça. Entre o shake dela e o almoço dela, nós entramos com um chá essa semana. Que eu tô fazendo a receitinha e mandando pra vocês. Tá bom? Mas esse chá vai o nosso gengibre, o nosso cravo e a nossa canela. Não precisa colocar todos os ingredientes quem não desejar. Nós vamos utilizar esse mês, tá bom? Por quê? Nós queremos que ele seja termogênico e dá aquela aceleradinha para queimar caloria, tá? E a gente quer isso mesmo. No período da tarde, ainda no DBB tem a água saborizada e tudo mais. Tem tudo. Mas eu quero um up. Ao invés de eu fazer um lanche de frutas, eu vou fazer o quê? O suco. Vou fazer o suco. Aí entra o nosso suco à tarde, que é o nosso suco de beterraba, de canela, beterraba, maçã, cenoura e couve. E limão, né? E a nossa linhaça e tudo mais do jeito que eu ensinei pra vocês. Beleza. E eu tô fazendo DBB paralelo, eu tô indo lá fazendo DBB todo dia, porque lá é um programa de reeducação alimentar, tá bom? Então você tá fazendo todo o processo certinho, você tem que seguir, você tem que preencher o seu caderno, você tá terminando o processo de reeducação alimentar, porque isso aqui é uma brincadeira, é um up a mais, tá? Um plus aí. À noite a gente vai tomar nosso chá. Tem aquelas que querem, eu coloquei os 3, mas eu não quero os 3, eu quero só valeriana, beleza. Eu quero só passiflora, beleza. Eu quero só o camomila, ok. Esse mês a gente tá fazendo a mistura dos 3. Sou obrigada a usar os 3? Claro que não, ele é uma sugestão. Não me adaptei com valeriana. Acho que quem que escreveu pra mim no grupo, eu não lembro se foi a Joana, colocou assim, valeriana tem um cheiro forte, né? E o sabor é mais forte ainda, tá? Não é gostoso. Ele é amargo, é um chá difícil de beber. Mas ele dá um sono tão gostoso, você assim capota. Não é que ele é um sonífero, tipo você dormir
Não, você vai tomar e você vai ter que fazer toda a indução do seu sono. Ir lá, ficar no escurinho, fechar os olhos, esperar o sono vir. Mas quando você dorme, é uma qualidade de sono incrível. E é maravilhoso. E é aí que vem a diferença do chá. Porque ele realmente faz você desligar. Entenderam? Então é desse jeito. Vou organizar para nós, vou colocar o nosso cronograma lá, tem o cronograma do DBB. Vou voltar a falar para você, minha amiga DBB. Isso que eu tô falando, do chá, do shake. O shake já tá lá. Dos chás e do suco. Substitui você fazer todo dia o seu de bem com a balança durante 56 dias? Você tem que fazer. Você tem que fazer o seu DBB. Deixa eu mostrar pra vocês aqui as meninas. Elas são uns amores aqui. Olha isso aqui, gente, do nosso grupo. Deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho a luminosidade. Deixa eu ver se aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver. Aqui sou eu que eu mandei pra elas hoje, né? Peraí. Ai. Não, peraí. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui. Olha isso aqui, olha as receitas delas. Tô falando que eu tenho que mandar as minhas também. Tudo as amigas, gente, tudo elas colocando, olha ali. Olha aí. Deixa eu colocar aqui também. Aqui. Tudo as minhas amigas colocando, elas são uns amores, olha. Uma vai motivando a outra. Isso aqui, ó. Aí é onde eu mando as receitas também e tal. Então a gente tem 2 grupos. Onde elas recebem meditações diárias. Para quem gosta de receber uma meditação, uma oração toda manhã, eu gosto, me faz bem. E eu acho que tem pessoas que também fazem bem assim como faz para mim. Mando os nossos sucos, nossas tarefinhas. E nós temos o nosso grupo de rotina. E a gente vai dividindo essa rotina. Então, isso é muito gostoso. Porque eu tô vendo como elas estão envolvidas. E o resultado aparece. Aparece mesmo. Isso aqui vai ser um ano, né? O programa dura 56 dias. Elas estão um ano. Elas fizeram acesso, elas se inscreveram para o ano. Você, Esther, Thelma, Joana, Josi, precisam parar? Claro que não. Quando termina um, começa outro e a gente vai o quê? Uma incentivando a outra. Por quê? O nosso programa ele tem um objetivo. Ser uma sinergia. O que é isso? Uma encaminhando força para outra e nossa força vai se unindo e nós vamos criando um grupo, né, que tem muita força de vontade juntos para conseguirmos mudar. Afinal de contas, quando mudamos em grupo é muito mais gostoso. E para terminar, eu até separei um versículo da Bíblia que fala justamente isso. Provérbios 13. Quem sabe que eu gosto de ler o Provérbios do dia. Oi, Thelma, linda! Provérbios 13, versículo 20. Olha o que fala. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Aí não precisa coar o shake, Thelma, ele fica bom. Você deixa ele bater uns 2 minutos, porque a gente usa linhaça, chia, aveia. Se você coar o shake, você perde essas propriedades medicinais. Não me adaptei com shake. Você pode comer lá um bowl que tem linhaça, chia e tomar os sucos, tá bom? Então você vai fazer o seu shake e você vai ver se você vai se adaptar com ele. E eu vou criar lá uma segunda opção caso você não se adapte. Mas tenta usar uns 3 dias seguidos até chegar no seu paladar. Falar, agora ele é maravilhoso, tá bom? Então vamos lá. Olha o que diz Provérbios 13. Gente, vocês estão ouvindo? Vocês já ouviram? Não só de vários... Várias pessoas que vêm na internet, elas falam assim, ó, você é influência de 5 pessoas que estão ao seu redor, você é influência, ande com aqueles que você deseja crescer e você crescerá com eles. Todos esses têm essas falas e elas são verdadeiras. Só que antes de tudo, Deus já tinha falado isso pra gente. Olha que incrível como Deus já tinha nos deixado a questão da situação. Olha o que ele fala. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Por isso que nós formamos um grupo onde vocês compartilham a rotina. Porque se você quer mudar o seu estilo de vida, você tem que andar com pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu. Não adianta eu querer mudar meu estilo de vida e andar só na mesa daquele que come pizza. Mas aquele que come pizza eu amo. Meu filho ama pizza, meu
meus filhos, todo mundo, então eu não quero perdê-los. Ok, é claro que não. Mas isso não significa que você não tem que estar junto com outras pessoas que também querem mudar a alimentação. Então você vai se fortalecer. Por isso que nós temos esse grupo exclusivo. Por isso que nós vamos manter esse contato no WhatsApp. Por isso que a gente tem que fazer o nosso Face ocorrer também. Nosso Face tem que acontecer também, tá bom? Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro do tolo acabará mal. Dos tolos acabará mal. Então que possamos ser sábios. Que possamos ter o nosso estilo de vida logo pela manhã transformado. E que possamos permitir Deus transformar a nossa vida. Tá bom? Foi muito bom. Falei pra vocês que toda segunda-feira a gente tem essa live. Só que essa live é à noite. Agora as outras provavelmente eu vou passar um pouquinho mais cedo. Mas a gente vai também ter as nossas lives diariamente para falar sobre os alimentos, focado mais nos alimentos saudáveis. Agora falando para aqueles que estão aqui e não são amigas do De Bem com a Balança. Eu quero, Nutri, fazer parte desse grupo. Como que eu faço? Você vai na minha bio. Você vai na minha bio e vai ter assim, programa Reeducação Alimentar 56 dias. Não significa que eles só são 56 dias. Significa que o seu programa de reeducação alimentar são 56 dias. Mas a partir do momento que você entra no programa, que você participa dele, você tem acesso anual de tudo que tem lá dentro. Tá bom? Das receitas, dos programas exclusivos, bem, e de outras atividades. Então você vai lá e você se inscreve, tá bom? Ele é um valor pago? Sim. Ele é o menor valor que você pode fazer? Sim, é o menor, tá? Tirando isso, já é consulta. E a consulta já é individual e, logicamente, já é um valor mais acessível, só que eu acho que também, mais acessível não, um pouquinho mais alto, desculpa, mas você perde, acho que assim, a graça do grupo. Eu gosto do grupo. Eu gosto. Eu acho que o grupo é motivador. A consulta, ela tem um objetivo. São para patologias, né? A pessoa tem um problema muito individualizado. Então, ela tem que ser individual mesmo ali. Agora, quando a gente fala de reeducação alimentar, quando a gente fala de algumas doenças que estão relacionadas a inflamações, que está relacionado ao estilo de vida, pode se fazer em grupo. E o grupo é animador. Não é legal a gente ficar aqui? É legal. É gostoso, né? O grupo, ele é animador. Ele tem esse objetivo de nos animar. E hoje eu queria que tivesse dado certo o Face e o YouTube, mas ainda bem que o Instagram e o YouTube, ainda bem que deu certo, pelo menos aqui fazendo o processo, né? E um deles deu certo. Então, onde você vai? Você vai lá na bio, você vai se inscrever. Você vai querer participar e você vai lá e se inscreve. Eu quero ser uma amiga da BBB, se inscreve, seja uma amiga da BBB. Aí eu vou receber um e-mail, como eu recebi quando a Thelma fez aí o processo, que tá aí conversando comigo. Aí eu já fui lá e falei, oi, você é minha amiga do De Bem com a Balança, já vou te adicionar ao meu grupo. Por quê? Porque tem um telefone que você coloca, né? O telefone, seu WhatsApp ali, e eu já vejo. Beijão, querida. E eu já vejo. Então você já é adicionada a esse grupo, tá bom? Essa parte de eu te dar o oi é manual, eu vejo. Agora, a partir do momento que você se inscreve, de forma automática, você já tem acesso ao Hotmart. Então vamos dizer que você se inscreve agora. Eu só vou te dar um oi amanhã de manhã, mas agora você já tem acesso ao seu programa. Só que amanhã de manhã você já entra no nosso grupo, a gente já começa a explicar, já manda o protocolo, a gente já potencializa os resultados, tá bom? Vai ser muito bom ter você comigo, vai ser muito bom você ser uma amiga do De Bem com a Balança. O programa de reeducação alimentar, ele se chama De Bem com a Balança, os remédios naturais transformando vidas. Porque o nosso objetivo é que ele seja todo envolvido em um estilo de vida saudável, utilizando os remédios da natureza, dados por Deus. Por isso que depois que eu finalizar essa live, você vai repetir comigo o que eu vou falar aqui pra gente repetir juntas, tá bom? Então fecha os seus olhos e nós vamos falar com Deus para finalizar a live. Senhor, meu Deus, muito obrigada pelo cuidado, carinho, amor que o Senhor tem conosco, pela transformação de vida e porque nos sentimos cada vez mais sábias, porque o Senhor coloca pessoas sábias ao nosso redor. Que o Senhor venha ser o nosso guiador, o nosso protetor e que possa nos dar discernimento para que possamos fazer tudo da maneira correta a cada dia. Perdoe os nossos pecados e nos dê as bênçãos que nós não te pedimos hoje pela manhã, mas estamos te pedindo agora. Ou se já te pedimos, pedimos que o Senhor continue nos abençoando essa noite, para que possamos descansar e amanhã dê um dia cheio de atividades. Pedimos perdão em nome de Cristo Jesus. Amém. Esqueci de dizer para vocês que o De Bem com a Balança ele é um programa que ele aborda os 3 processos: físico, mental e espiritual. Em outro momento eu falo pra vocês, mas a gente pede as bênçãos de Deus todos os dias. Agora repita comigo, você vai repetir, tá bom? Pra gente finalizar a live aqui. 1, 2, 3 e... Eu venço a preguiça. Repetiu? Eu venço a preguiça. Eu venço a procrastinação. E eu venço o desânimo. Sempre com bom ânimo. Porque à noite pode vir o choro,
mas a alegria vem pela manhã. Vamos falar de novo? Eu venço a preguiça, eu venço a procrastinação e eu venço o desânimo. Como? Sempre com bom ânimo. Porque à noite pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Bate no peito e fala, eu posso. Pois meu Deus me fortalece a cada dia. Fala, eu posso. Pois meu Deus me fortalece a cada dia. Bora viver saudável. Foi bom demais ter você aqui na live. E até amanhã. Um beijão da Nutri e aguardo que você seja uma amiga DBB. Se ficou com dúvida, é só mandar um recadinho aqui nos stories, em mensagens, tá bom? Beijão. A gente conversa. Tchau, tchau.